Fala galerinha do YouTube, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Biratan Rodrigues e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Eu tenho o costume de gaguejar mesmo, viu pessoal? Gente, desde já eu peço desculpas pela simplicidade dos equipamentos de som, como vocês estão vendo muito bem. Eu estou usando o microfone de lapela para fazer este vídeo. E eu estou usando esse aplicativo aqui que eu não vou fazer propaganda aqui porque ninguém está me pagando nada. Mas este canal é exclusivamente voltado para a questão da escrita criativa, a produtividade no que diz respeito a escrever livros, e eu gostaria de começar pelo básico do básico. Bom, eu preparei alguns materiais que, caso vocês estejam interessados, eu posso disponibilizar depois através do Google Drive. Esses materiais são inteiramente gratuitos, não precisa você pagar nada, não tem nessa besteira, não é nem que seja besteira, não tem esse negócio de pagar curso, de fazer isso para ganhar certificado, não. Cada qual escolhe o seu caminho, mas eu estou me utilizando desses meios, esses recursos que eu mesmo criei para disponibilizar um conteúdo que seja, digamos assim, mais original e que seja menos descomplicado, porque tem muita gente falando difícil no YouTube, né? Não querendo fazer menção de ninguém, certo? Então eu não vou deixar nenhum fundo musical, porque é o seguinte, hoje as políticas do YouTube são muito rigorosas e é necessário respeitar todas. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês, depois eu vou desativar aqui a webcam, certo? Para não ficar essa cara feia, para não ficar essa cara feia aqui no aparecendo toda hora. E vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, galera. Deixa me ver aqui. Certo. Deixa me ver. Vamos abrir, deixa abrir aqui direitinho. Certo, gente? Esse conteúdo é totalmente gratuito. Eu mesmo produzi. Talvez haja o mais do mesmo, talvez tenha. Talvez não, eu sei que existem conteúdos muito melhores através dos slides do PowerPoint. Existe uma porrada de conteúdos por aí na internet, né, pessoal? Mas, assim, às vezes você precisa de um intérprete. Um intérprete, ele vai traduzir para você. Ah, Biratã, talvez você diga assim, ah, Biratã, mas já está em português, para que se precisa de um intérprete? É porque todo texto precisa de uma interpretação, e baseado nessas evidências, é necessário ter alguém para explicar, certo? Porque não existe essa interpretação completa por unanimidade. É necessário ter um mentor, um tutor. E lembrando, gente, eu não estou nem aí para esses rótulos. Eu não tenho mestrado, nem doutorado ou pós-doutorado. Eu sou um cara curioso, beleza? Eu sou um cara curioso que gosta de criar conteúdo e eu estou tendo essa boa vontade. Então aproveitem enquanto eu estou tendo a boa vontade, viu, gente? Porque quando acabar a boa vontade, aí eu fico só deitado na cama. Beleza, pessoal? Então, dadas as circunstâncias, vamos que vamos. Peço desculpas desde já, eu estou sempre me justificando, mas é necessário fazer isso, gente. Eu, a minha casa é uma casa muito simples, eu não tenho estúdio, eu não tenho um quarto, uma câmara acústica, não tenho nada disso, certo? Então vocês estão ouvindo aí o cantar do grilo, certo? É porque já está de noite e aqui na minha casa tem muito grilo, entendeu? Mas enfim, deixa de enrolação, vamos direto para o assunto. Vamos lá, pessoal. Que vocês estão vendo aí a imagem, uma máquina de datilografar, né, que eu gosto sempre de usar uma ilustração para princípio de conversa. Como escrever bem? Bem, antes de eu fazer a introdução, eu preciso falar algumas coisinhas. Primeiramente, eu queria falar que não existe uma fórmula definitiva, primordial, para você escrever. Cada escritor tem sua própria fórmula e é necessário respeitar isso
da parte de todos os escritores, certo? Se existisse uma única fórmula para se escrever um livro, verdade seja dita, todos os escritores escreveriam o mesmo gênero, os mesmos contos, os mesmos romances e por aí vai, certo? Para você escrever bem, você tem que levar em consideração de que este é um caminho, esta é uma trajetória contínua. Rubiratã, tem como falar em português? Você está falando grego. Vou falar em português, bem claro para você. Você ser um escritor, é necessário que haja um constante. Perdão, porque eu tô com a garganta inflamada aqui, viu, gente? Toda vez que eu for tossir, eu vou afastar o microfone aqui, beleza? Perdão. Toda vez que você for escrever um determinado manuscrito, você tem que levar em consideração que, que o escritor ele tem a necessidade constante de se aperfeiçoar a cada dia. O que isso significa dizer? Quer dizer que eu, como escritor, preciso inovar, renovar e reformar as minhas ideias a cada dia. Se eu parar na beira da estrada, eu vou ficar numa zona chamada zona de mediocridade, certo? Porque mediocridade é você ter as condições para fazer aquilo que é melhor. Olha, eu já estou copiando um pouquinho aqui do Mário Sérgio Cortella. É você ter condições de fazer aquilo é você poder fazer o seu melhor e você não fazer. Isso é mediocridade, tá entendendo? Então, para ser escritor, você precisa se atualizar constantemente. Talvez você até tente contra-argumentar o meu argumento. Ah, Biratan, mas tem escritor aí que não sabe nada do mercado literário, não sabe praticamente nada. Ele só escreve e contrata alguém para publicar para ele. Pode fazer sucesso, né? Porque ele teve como pagar, ele teve como subsidiar mão de obra de terceiros, digamos assim, né? Recursos de terceiros, certo? Mas aí é como eu sempre digo, gente, é melhor você estudar por você mesmo, certo? Entendeu? Ninguém conhece melhor a profundidade. Olha, eu filosofando aqui, bancando o Sócrates. Ninguém conhece melhor a profundidade do mar, senão aquele que está mergulhando. Essa frase foi eu que inventei agora, ó. Tcharam! É, menino, eu sou filósofo, sou fisólogo. Bom, chega de frescura, vamos direto aqui, viu, gente? Como escrever bem. Passo 1. Evite repetir o nome de qualquer personagem. Gente, essa foi uma das primeiras coisas que eu fiquei repetindo constantemente. Por que que eu fiquei repetindo constantemente? Porque é o seguinte, pessoal. É, quando eu comecei a escrever contos, certo? Quando eu me refiro a contos, eu me refiro a narrativas, pessoal. Aí entram vários gêneros. Pode ser romance, pode ser crônica, pode ser conto infanto-juvenil. Tudo que é conto, e você está contando. Por isso que se chama conto. Você está narrando uma história. E eu repetia demais o nome da protagonista. Se você pegar o meu livro, que eu tenho lá disponível na Play Store e na Amazon, eu tenho um livro chamado O Nome do Mal, volume 1, que eu fiz isso, mas eu fiz isso foi por pirraça mesmo, entendeu? Foi para pirraçar mesmo com o leitor. Inclusive, um professor eu enviei para ele e pedi para ele ler o primeiro capítulo. Ele me deu a devolutiva, dizendo que eu coloquei várias vezes a palavra menina, né? Porque a protagonista do livro é uma menina. E então eu estava repetindo demais. Mas a minha intenção era verdadeiramente essa, não é? Para que ficasse grudado na cabeça do leitor, para que ele ficasse ciente de que a protagonista era uma menina. Afinal de contas, 12 anos ainda é uma menina, né? A transição da infância para a adolescência é muito. Né, ainda é uma distância muito curta, mas não é sobre isso que eu quero falar. Tenha cuidado, gente, quando você for
for descrever o seu protagonista, tá entendendo? Aqui eu não vou entrar no mérito de uma construção de um personagem, porque eu posso gerar outros conteúdos sobre isso, beleza? Mas eu quero focar apenas nessas dicas aqui, entendeu? Para vocês não ficarem na questão do limbo, tá entendendo? Então, tenham cuidado. Deixa eu ver se eu giro bem aqui essa imagem. Tenham cuidado na hora de repetir o nome do personagem ou da personagem, não sei se é homem ou mulher, ou se é assexuado, né? Se não possui gênero. Tenham cuidado, gente, tenham muito cuidado, porque isso cansa a leitura do leitor, isso cansa a visão, cansa o cérebro, cansa a leitura, cansa no geral, entendeu? Então, tenham bastante cuidado, gente, isso é uma coisa muito séria. Bom, dadas as circunstâncias, vamos para o próximo passo. Tem alguma coisa, aquele negócio que tá lá naquela coisa que eu tirei a tomada, o ferro ficou lá. Não, tem não. Depois eu tiro, tá, mãe? Tu vai tirar aquele ferro agora de noite? Hã? O ferro ficou lá pregado na tomada. Eu tiro amanhã, tá Mas bom? não vai chegar perto daquilo ali hoje, não. Tá bom, tudo bem. Eu já tô. Perdão, viu, pessoal? Porque na hora do improviso, é como eu falei pra vocês, eu não tenho um campo específico pra fazer os meus vídeos tutoriais, entendeu? Ou seja, uma hora ou outra, alguém vai me atrapalhar, né? Aqui foi a minha mãe, minha tão adorada mãezinha, que eu tanto amo, Dona Jona. Vamos continuar aqui, né, pessoal? Passo 2. Evite deixar as páginas com a mesma quantidade de parágrafos. Biratan, por que você está falando logo disso no começo? Eu estou falando disso porque quando você pega um texto que é totalmente linear, por exemplo, eu peguei um livro para ler em PDF de um amigo meu, que eu não vou citar nomes aqui pela questão da ética, pelo bom senso, assim, ele simplesmente escreveu um livro de 400 páginas sem fazer as devidas estruturas, as devidas estruturações. Ele não diagramou o livro. O que é diagramar? Diagramar é você organizar o livro de acordo com os parâmetros da BNT e blá 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 blá, aquela frescura toda, entendeu? Mas é você dar uma estética ao livro, né? Porque se você não adicionar parágrafos ao seu livro, o que acontece? O seu leitor, ele vai, na hora que ele vir, e eu falo, não é do verbo vir, né? Mas sim do verbo ver. Na hora que ele vê aquela página ali, aquelas páginas, a primeira coisa que ele vai pensar é o seguinte, pessoal. Puxa, isso aqui é muito, muito grande, muito extenso. Eu não vou ler uma coisa dessa. Ele já se cansa. Antes de ele ler, ele já vai se cansando de ler aquilo ali. Então ele acaba desistindo da leitura. Então é necessário que haja essa divisão dos parágrafos para que haja uma estética no livro, entendeu? É por uma questão de estética. Ah, mas tem gente que é ignorante, gente. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não quero que o meu livro fique bonito, eu quero que o meu livro seja bom, blá blá blá. Não é assim, gente, não é assim, não é por aí que vai, entendeu? Tem que levar em consideração que todo livro tem que seguir uma norma padrão. Certo? Quando eu falo norma padrão, não estou me referindo à construção, construção textual, não. Porque tem gente que faz as divisões. Por exemplo, eu li o livro, eu estava lendo o livro é, Admirável Mundo Novo, e as divisões na edição de bolso, que foi lançado pela editora Globo, o livro ele tem a divisão de de parágrafos de 7 em 7 linhas. E é sempre assim, entendeu? Mas eu não me canso de ler, porque eu tô focado na história, da narrativa. Isso não cansa a minha leitura, né? Mas assim, tem leitor que, assim, assim, a gente não pode cair na questão da generalização por unanimidade. A gente não pode simplesmente chutar o pau da barraca e dizer assim, ah, é frescura, é frescura. Não, não é frescura. É porque é necessário que haja organização, né, gente? A gente tem que ter organização para tudo na vida, no trabalho, em casa, não é? Na vida em geral, né? Na escola, na universidade.
Eu acredito que a vida ela demanda esse equilíbrio, né? E não seria diferente com os livros. Já pensou um livro todo desorganizado, que o título ficasse na contracapa, a sinopse ficasse na capa, entendeu? E por aí vai, o prefácio ficasse no final, as considerações ficassem no começo. Isso seria um livro, isso seria o livro mais assim, fora da curva que seria criado na história da humanidade, certo? Perdão, eu ainda vou entrar nesse mérito aí, nessas questões aí básicas, certo? Da construção de um livro, mas eu vou deixar para quando nós estivermos bem avançados mesmo, viu? Este é o primeiro vídeo do canal e eu não quero estragar a sua experiência, já que você está buscando. Gente, eu não tô. Assim, eu preciso esclarecer uma coisa com toda sinceridade para vocês. Eu sou escritor desde os 16 anos de idade. Eu já influenciei algumas pessoas através dos meus manuscritos, dos meus livros, mas assim, eu não estou aqui para ser referencial para ninguém, gente, tá certo? Eu sou um militante da causa literária, eu defendo a literatura, porque quanto mais você lê, mais cultura, mais bagagem cultural você tem. Agora eu não estou aqui para, certo? Eu não estou aqui para lançar ninguém, para fazer carreira de ninguém, entendeu? Isso aí vai de cada um. Eu digo sempre, a primeira coisa que você deve levar em consideração é de que a escrita é uma arte e não uma ambição. Ambição faz parte de todo ser humano. A gente tem uma ambição, né? Mas assim, a gente só não pode deixar a ambição se apossar da gente, porque senão a gente vai cair na zona de conforto, a gente vai se tornar uma pessoa fútil, entendeu? Beleza, então vamos para o próximo passo. Passo 3. Cuidado com a obsessão pelos detalhes. Isso pode cansar o leitor. Você se lembra do primeiro passo para você evitar, que para você evitar de repetições, vãs repetições, repetir sempre o nome do protagonista e de outra, não é só do protagonista não, gente, de outros personagens também. Eu coloquei o passo um como modelo. Essa premissa é apenas um modelo, não é só do. Porque tem autor que ele não repete o nome do protagonista, do personagem principal, mas ele repete por várias e várias vezes o nome de outros personagens. E isso fica chato do mesmo jeito, tá entendendo? Só mudou o personagem, mas fica repetitivo, fica chato, entendeu? Então procure sempre usar uma expressão diferente. Cuidado com essa obsessão pelos detalhes, viu, gente? Às vezes nada contra, gente. A gente diz o céu é o limite, né? Quando se trata de escrita, o céu é o limite. Eu acho assim, que é o seguinte: você vai escrever um livro, né? É, Eram 2h45 da madrugada, as folhas estavam caindo, era, era uma madrugada de outono, os pássaros ainda não haviam chegado. E você vai descrever o que é que está acontecendo no mundo inteiro. Tem que ter cuidado com isso, gente. Eu estou sorrindo com isso porque, assim, tem escritor que se apega demais aos detalhes, tá entendendo? Eu, por exemplo, eu sou detalhista e perfeccionista, mas eu não sou detalhista a esse extremo, não, de querer descrever até o que está se passando em Júpiter. Eu simplesmente descrevo alguns fatos, né, como complemento literário, complemento de leitura, né, para trazer para pintar uma imagem mais precisa do ambiente, né? Porque o autor ele precisa se situar nesse meio, né? Ele não pode simplesmente querer também resumir vários acontecimentos em uma frase só, né? Entendeu? Porque se fosse por isso o livro teria apenas uma página, entendeu? O livro era para ter só uma página, mas assim a gente vai criando o contexto, a questão do texto, entendeu?
E pode me dar o mel, viu, mãe? Eu vou tomar o melzinho aqui, viu, gente? Pera aí, só um minutinho. É que eu tô com a garganta. Isso ainda vai demorar muito? Pois é, porque eu quero vir assistir a Poliana. Tô terminando aqui, viu, gente? É que eu todo dia eu tomo um pouquinho de mel. É só pra adoçar a boca, né? É por questão da garganta, né? E eu tô até com a garrafa de água aqui pra lubrificar as cordas vocais, mas eu não vou fazer essa parada não, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, beleza? Então, cuidado com os detalhes, viu, pessoal? Cuidado com os detalhes. Vamos para o próximo passo. Passo de número 4. Não se restrinja à quantidade de páginas. Tem muito escritor aí que fica preocupado com quantidade de páginas. Gente, eu já disse, o céu é o limite. Tá entendendo? O céu é o limite. Agora, assim, por exemplo, o livro do Stephen King, da Witch, a Coisa, tem mais de mil páginas, né? Porque todos os capítulos estão lá. Mas o Stephen King é porque ele já é um autor renomado, tá entendendo? Por isso que o livro dele vende. Agora, se ele fosse. é, Não é porque ele tenha sido burro, não é isso. Não estou dizendo isso. Quem sou eu para falar mal do Stephen King, gente? Eu sou só um amador de quinta categoria. Mas é o seguinte: o Stephen King ele poderia dividir de 10 em 10 capítulos e lançar o primeiro volume, segundo volume, terceiro volume. Eu, por exemplo, eu pretendo escrever 7 volumes da saga O Nome do Mal. E aí, depois que eu publicar os 7 volumes, aí eu vou lançar a edição especial que vai conter todos os capítulos e, quem sabe, alguns a mais, né? Então, cuidado com essa quantidade de páginas, gente. Pode, é, para vocês não ficarem presos, entenderam? Não se restrinja à quantidade de páginas, conforme já foi dito. Pode ter 100, 120, 150. É uma coisa que eu tenho percebido através de algumas editoras cujos nomes eu não posso citar aqui é o seguinte, é que alguns leitores entenderam que a população brasileira, ou então a população mundial, que os seres humanos estão cada vez sem tempo, pela questão da família, dos filhos, do trabalho, da vida, a vida em geral, né? E aí o que é que eles estão fazendo? Eles estão escrevendo livros que contenham 60, 80 páginas, no máximo 100 páginas. Biratã, o que é que você tem a ver com isso? Você é contra? Não. Eu tenho um livro de poesia, literatura de cordel, que possui apenas 34 páginas. Em 10 minutos você já termina de ler ele. Dependendo da sua experiência de leitura, você consegue finalizar ele em menos de 5 minutos. Porque ele é um livro muito curto, entendeu? É tudo muito curto, tudo muito rápido, entendeu? E geralmente livro de poesia você demora pouco para finalizar, dependendo da quantidade de páginas também, né? Porque eu li um livro com 229 páginas. Eu comecei a ler 4 horas da madrugada, vim terminar umas 8 horas da manhã, para vocês terem uma noção, né, gente? Então essa quantidade de páginas, vocês não fiquem presos em relação a isso, beleza? Sintam-se à vontade. O céu é o limite, conforme eu acabei de dizer. O céu é o limite. Não tem esse limite de páginas para vocês escreverem. Agora, se porventura vocês perceberem que o livro de vocês vai ficar muito extenso, vai ficar muito grande, procurem lançar um segundo volume, certo? É por isso que tem os livros, tem a saga Harry Potter, tem as Crônicas de Nárnia. Já pensou? E pode até ter livros que já tenham tudo em um, mas assim, mas assim, por uma questão comercial também, né? Porque aí você vende mais e lucra mais, fica mais acessível para o leitor. Porque se você colocar tudo numa coletânea só, que a gente chama de coletânea, vai ficar muito caro, bicho, vai ficar muito caro, né? Porque quanto mais páginas, obviamente, mais caro vai ficar o seu livro, entendeu? A menos que você queira disponibilizá-lo nas plataformas aí ou na Play Store de forma gratuita, ou então em qualquer outra plataforma, né?
independentemente de qual seja. Passo 5. O céu é o limite. Gente, quando eu falo o céu é o limite, eu vou falar de uma forma bem simplificada para vocês. O que é que eu estou querendo dizer com a expressão o céu é o limite? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu digo que o céu é o limite, no que se refere à escrita, eu estou dizendo com isso que a criatividade, a originalidade é tudo na vida de um escritor, entendeu? É, você pode colocar elementos, criar os seus próprios elementos, certo? E eu poderia citar vários exemplos, tá entendendo? Mas o tempo aqui me faltaria e o vídeo ficaria muito longo. Na verdade, gente, eu não tenho essa pretensão assim. Eu posso ficar a noite todinha falando sobre isso aqui, porque eu gosto de falar sobre isso aqui, certo? Mas quando aqui o slide está dizendo o céu é o limite, quer dizer que você pode criar coisas do zero. É isso que nós escritores fazemos, não é verdade? A gente cria coisas do zero. A gente chama a existência aquilo que não existe. Ou então, pelo menos, conforme o C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, falou, ninguém é original. Porque a gente sempre se utiliza de elementos que já existem na verdade, né? Então, se você vai colocar sei lá, um, um dragão com cabeça de macaco, rabo de gato, sei lá, e unhas de galinha, pode ser até uma construção inovadora, mas pode ser que não dê certo também para o leitor. Talvez o leitor ache isso ridículo, mas também o leitor pode achar isso bacana, entendeu? Pode achar isso as mil maravilhas, entendeu? Então, o céu é o limite, beleza? Passo 6. Pesquise sobre aquilo que você está escrevendo. Gente, isso aqui eu não tirei. É, embora eu tenha produzido este conteúdo, mas assim, muitas coisas eu absorvi de outros influencers digitais. Essa dica que eu peguei com a Lilian Cardoso, que é uma mulher extremamente admirável, que possui um vasto conhecimento. Olha, o que eu sei diante dela, eu sou apenas um analfabeto diante dela. Sem puxar saco, gente. Estou falando com toda a humildade aqui, gente. Ela tem muito conhecimento sobre o mercado editorial e sobre a questão de como se constrói um livro, certo? Meu conhecimento é muito superficial diante do dela. Então ela mesma disse isso aqui. Pesquise sobre aquilo que você está escrevendo, porque para você escrever uma coisa, você não precisa apenas da criatividade. Às vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, você depende de uma pesquisa aprofundada. E a internet está aí, gente. Tem o chamado profeta Google, né? Que hoje em dia tudo que a gente quer saber a gente pesquisa através do Google e de outras plataformas que aqui eu não vou citar por conta do algoritmo do YouTube. Então, você pode pesquisar sobre o que você quiser, gente. Né? Desculpa, você quer escrever um romance, você pode pesquisar através do Google, é, sei lá, nomes de personagens, ambientes. Você pode até pesquisar através de outros livros de romance alguns elementos ou algumas características para você colocar no seu livro. Você não pode cometer plágio, porque isso é crime, certo? Então, para se escrever um bom livro, geralmente se requer uma grande, às vezes nem tanto, nem grande, mas às vezes se requer pesquisa, certo? É necessário pesquisar para você não ficar no limbo, certo? Para você não ficar no vazio, certo? Porque você pode acabar escrevendo coisas que não têm nenhum respaldo, certo? Por exemplo, a fantasia, a literatura fantástica é dona disso, de
de quebrar as leis da física, certo? Do contrário, não seria fantasia, seria ficção mesmo, somente ficção, certo? Então, levando isso em consideração, por exemplo, você vai escrever um livro que fale sobre a, alguma pessoa que existiu no século no século XVIII, certo? Você tem que fazer várias pesquisas sobre essa pessoa para você falar sobre essa pessoa. E mesmo que você queira colocar essa pessoa como personagem principal ou secundário, seja lá o que for, como um personagem da sua narrativa, você tem que você tem que impregnar a personalidade desse personagem, né? Como é que você, né? Seria eu assim, é como eu falei, o céu é o limite, né? Mas eu não conseguiria imaginar Shakespeare, você pegar o Shakespeare da vida real, William Shakespeare, e você colocar ele falando gíria, a menos que fosse assim, numa história, num livro humorístico, né? Botaria o Shakespeare falando, é, sei lá, caipirês ou na gíria, entendeu? Ou falando errado, né? Até mesmo porque ninguém sabe como era que ele falava, como era a maneira dele falar. Mas assim, é como eu falei, tudo é possível, né? Tudo é possível para quem quer escrever um livro, né? Tudo é, mas aí de qualquer forma ou de outra, tem que pesquisar, porque não é de qualquer jeito, né? Então pesquise sobre aquilo que você está escrevendo, porque pesquisando, através da pesquisa, você está consolidando a sua carreira como escritor. Nós acadêmicos, nós que já pertencemos a uma universidade, já fomos, você e eu que já fomos da universidade, e quem também está na escola pública, não é só quem está na universidade, não, porque enquanto nós somos alunos, nós temos a necessidade constante de fazer pesquisa, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, para quê? Para se obter os resultados e que de preferência sejam frutíferos, né? Porque ninguém vai buscar resultado ruim, beleza? Então tem que levar isso em consideração. Pesquisa, pesquisa, gente, entendeu? Então eu acho muito interessante, por exemplo, eu comecei a escrever conto infanto-juvenil, eu não entendia nada sobre escrita de conto infanto-juvenil. Eu achava que era de qualquer jeito que se escrevia, não é bem assim. E aí eu fui escrevendo, e aí eu fui enviando para alguns amigos meus, e aí eu fui perguntando a opinião deles, o que é que eles achavam, se eles gostariam que eu mudasse alguma coisa, né? Vez ou outra teve algumas pessoas que se manifestaram e disseram: olha, isso aqui não está legal, Biratã, você precisa modificar isso, você precisa colocar um final feliz, porque não tá legal, a narrativa não tá legal, tá repetindo demais o nome do protagonista, você tá repetindo muitas palavras, tem alguns erros de ortografia, beleza? Então tem que ter cuidado, gente, tem que ter cuidado. Então é bom você pesquisar através de um futuro público, né, de pessoas que ainda não se configuram como seu público, mas que, no entanto, é uma possibilidade de você conquistar aquele público, tá entendendo? É por isso que eu me propus a disponibilizar todos os meus livros na Play Store de forma gratuita, para depois eu comercializar os meus livros físicos, né? Que o livro físico, diga-se de passagem, não tem como não pagar, né? É, se, seja por editora tradicional, perdão, seja através de uma editora tradicional ou através de uma editora independente, né? Então, de qualquer forma, o livro físico é pago, não tem para onde correr. Mas, por que não disponibilizar os meus livros, os meus e-books, os meus livros digitais de forma gratuita? Então, só passando a pincelada, o passo 6, pesquise sobre aquilo que você está escrevendo. Pesquise, viu, gente? Passo 7, cuidado com os erros ortográficos, pois isso desestimula a leitura do seu leitor. Gente, eu acabei de assistir aqui um workshop, já é diante de Deus, né? Independentemente de quem acredita em Deus ou não, eu já assisti esse workshop mais de 3 vezes. É o workshop da Amazon,
né? E todas as vezes eu tenho uma nova interpretação a respeito do workshop, do evento. Por quê? Porque eu aprendo coisas novas que eu posso aplicar à minha, digamos assim, não carreira como escritor, mas ao meu processo criativo. Os erros ortográficos, por exemplo. A Carolina Maria de Jesus escreveu errado. A editora manteve os erros ortográficos no livro Quarto de Despejo e vendeu 4 milhões no exterior e mais de 3 milhões de exemplares aqui no Brasil. E aí? Gente, cada caso é um caso, certo? O público relevou a, a Carolina Maria de Jesus, por quê? Porque ela só fez até a quarta série do ensino fundamental menor. Ela era analfabeta, então todos ficaram sabendo, todos os leitores que compraram o livro já tinham uma noção básica de como era a vida, a rotina diária da Carolina Maria de Jesus, de quem era ela. Por quê? Porque ela dava cobertura para entrevistas, certo? Para alguns noticiários, ela saía no jornal. E a população, querendo ou não, acabava sabendo da história de vida dela, né? Então isso é assim, gente, essa é uma questão que a gente passaria horas e horas debatendo sobre isso. Por que que eu priorizo bastante essa questão da ortografia? Porque assim, às vezes você vai escrever um conto, seja lá o que for, o seu leitor, ele quer um bom conteúdo, entendeu? Ele quer que você entregue o seu melhor. Mas às vezes, por conta de. Por isso que é como. Perdão. É como minha mãe sempre dizia: por causa de um grito se perde a boiada. Por causa de um grito se coloca o rebanho a perder. E por causa de uma besteirinha apenas, certo? De um erro ortográfico, o leitor acaba dando uma nota 4 estrelas, né? E geralmente nas plataformas você tem o sistema de classificação. Você pode dar de uma a, a 5 estrelas, ou então você mesmo pode colocar lá, sei lá, uma estrela e dizer assim, esse livro é péssimo, né? É como eu falei, não é porque tem um, dois, três erros ortográficos que o livro seja ruim. Às vezes o conteúdo é maravilhoso, mas eu sempre digo, o objetivo é se alcançar a perfeição, certo? Assim, eu tenho esse ideal de perfeição como escritor porque eu sou exigente comigo, embora eu saiba que nunca vamos alcançar a perfeição. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que se aperfeiçoem ao máximo, assim como eu estou buscando me aperfeiçoar. Porque a cada dia eu aprendo uma coisa nova. Gente, eu aprendo tanta coisa maravilhosa, todo dia eu aprendo coisa nova sobre a vida, sobre a escrita, sobre produção literária, entendeu? Sobre livros. E esses erros ortográficos podem atrapalhar a carreira do escritor, certo? Eu enviei uma amostra de um livro que eu estou escrevendo, que eu não vou dizer aqui o nome. Eu mandei para uma amiga minha, ela percebeu que tinha dois erros ortográficos. Então isso já é 2 pontos a menos para mim, entendeu? Como escritor, né? Ela só não me criticou mais ainda porque ela tem consideração pela minha pessoa, certo? Mas se eu fosse só um cara desconhecido para ela ia dizer assim, olha, o conto em si tá bom, a história em si tá boa, mas tem dois erros aí, tem dois erros de língua portuguesa, né? Não existe, gente, esse escritor perfeito. Isso aí não precisa você ter pós-doutorado para saber disso. Não existe ser humano perfeito, não existe marido perfeito, não existe pai perfeito, filho perfeito, não existe escritor perfeito. É por isso que eu digo. Aí a gente vai entrar numa outra questão que adentra as questões políticas do mercado editorial. Porque todo mercado editorial vai. O mercado editorial tradicional, as editoras tradicionais te oferecem um revisor. Só que o revisor não trabalha de graça, meu amigo. Quem trabalha de graça é galo, né? Não é nem de graça. É para acasalar com a galinha, entendeu? Para não falar outros termos, entendeu? Então você tem que fazer o seu trabalho,
Você tem que conhecer de língua portuguesa, é importantíssimo falar de língua portuguesa. Talvez você até queira argumentar dizendo assim: ah, Biratan, mas o Word já vem com corretor ortográfico. É, já vem. Mas o Word, ele não conhece todas as palavras da língua portuguesa. Porque a cada dia a língua portuguesa vai se modificando, vai se reestruturando. Entendeu? Antigamente, para você ter uma ideia, se escrevia telefone com os fonemas PH, telefone, como se escrevesse em inglês, telephone. E hoje não se escreve mais com PH. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que a palavra fósforo se escrevia com PH. Algumas palavras do dialeto português, da língua portuguesa, se escreviam com PH. Entendeu? Então tem que ter cuidado aí. Entendeu? Brasil se escrevia com Z, hoje se escreve com S, certo? Então tem que estar atento aí, gente. É por isso que eu digo, tem que estudar um pouco de tudo. Você não é obrigado, ninguém é onisciente assim, eu sei de tudo. Não. Isso seria uma grande pedância, uma grande arrogância. Por isso que a gente está nesse constante processo de atualização, de reestruturação de pensamentos. Entendeu? Tem que estudar. Passo 8, leia bastante. Gente, um bom escritor tem que ser um bom leitor também. Ele tem que ler livros para ter outras experiências. Você nunca pode dizer assim, nunca beberei desta fonte, certo? Porque às vezes você precisa. Eu tenho até uma frase filosófica que fala o seguinte: para se elaborar uma ideia é preciso estudar outra. Para você inventar uma teoria, você já precisa conhecer outra de certa forma, entendeu? Então tem que estudar, entendeu? Estudar é importante. Estudar não é apenas por aquisição de conhecimento ou por narcisismo, para você dizer que sabe, que você é o Homo para você dizer que é o Homo sapiens, o Homo erectus. Não, é para você buscar conhecimento, para você se tornar um profissional melhor. Porque queira ou não, o escritor é uma profissão, entendeu? Só não é, perdão, só não é remunerado, entendeu? Só se você vender bem. Mas assim, só o fato de você ser escritor, isso aí não te garante salário nenhum. Porque se fosse isso, todo mundo era escritor, todo mundo estudava, se atualizava, ia buscar ralar, entendeu? Então tem que ler bastante, é necessário ler bastante, entendeu? Seja ficção, crônica, infanto-juvenil, romance, romance erótico, LGBT, CSI, por aí vai, livro de autoajuda, principalmente às vezes eu sou contra essa ideia de que eu quero escrever um livro de romance, pois eu vou ler vários livros de romance. Não tem nada a ver, gente. Às vezes você pode ler você pode ler Senhor dos Anéis e pode ter ideias para o romance, né? Porque não existe esse livro de um determinado gênero, não existe esse livro de romance que fale só sobre romance. Às vezes tem uma cena de terror, às vezes tem uma cena de suspense, de drama, entendendo? Um livro, ele não segue, nem sempre ele segue aquela linearidade, entendeu? O livro, um dos poucos livros que seguem a linearidade é o livro científico, porque ele adota ele tem por obrigação de seguir aquela linguagem científica. Então ele sempre vai ter que seguir em linha reta, obedecendo as normas cultas, entendeu? E por aí vai, viu, gente? Então vamos prosseguir. Gente, tá acabando, viu? Sei que vocês estão dizendo aí, oh, beleza. Agora eu vou tomar meu café. Vamos lá, gente. Passo 9. Procure inspiração através de outras coisas, como dança, música, teatro e etc. Gente, a única forma de se exercer a criatividade não é lendo livros. Quando eu coloquei no passo anterior, leia bastante, é porque eu quero que você desenvolva o intelecto. E é claro que a leitura ela desenvolve o intelecto, desenvolve a criatividade, certo?
Eu não vou entrar na área científica não, porque eu não estudei essa parte. Eu poderia até ter estudado para trazer um conteúdo melhor, mas enfim, vou ficar devendo. Então, através de outras coisas, você pode aperfeiçoar a sua leitura. As experiências de vida, gente, são primordiais. Às vezes você não tem muitas ideias na cachola, na cabeça. Mas aí você tem várias experiências de vida que servem, talvez para você escrever uma autobiografia, ou então para você criar uma história e criar um personagem que passe por aquelas mesmas vivências, entendeu? Então é isso, entendeu? Tem que ter experiências, né? Seja com a dança, com a música, tudo isso contribui para a criatividade, gente. Às vezes você vai visitar a natureza, visitar um zoológico, isso contribui e muito, certo? Vamos para o 10º e último passo. Procure se superar a cada capítulo. Gente, como se diz, é mais pano para manga, porque isso traz várias discussões. Eu estava discutindo esse assunto aí com um amigo meu, o Marcos Coelho, e ele disse que isso pode acabar viciando o leitor e pode tornar ele, digamos assim, pode desmotivar ele. Como assim, Biratã? Porque você pode escrever o primeiro capítulo, você pode ir até mal, aí você escreve o segundo, aí já sai um pouco melhorzinho, né? Aí no terceiro você já cai a qualidade, já não é aquela mesma qualidade de narrativa. Aí o leitor fica insatisfeito, entendeu? Tá entendendo? Eu já ia usar uma frase aqui muito pejorativa, mas eu não vou usar porque eu conheço muito bem o algoritmo do YouTube. Mas enfim, o leitor não gosta, tá entendendo? Ele já pensa, ele já se sente desmotivado, tá entendendo? E como disse um certo escritor num workshop, um evento literário, ele disse que cada página deve ser uma facada, né? Claro que ele falou em termos conotativos, né, gente? Não vamos levar para o pé da letra, não, né? O que é que ele quis dizer com isso? Que você deve prender a atenção do seu leitor a cada página. Agora aí fica por sua conta e risco. Se você não se superar no próximo capítulo, você, o seu leitor pode abandonar a leitura do seu livro, entendeu? Isso aí fica por sua conta e risco, tá entendendo? Eu, por exemplo, eu procuro me superar a cada capítulo. Por isso é assim que eu demoro tanto mesmo para escrever, porque antes de eu escrever, eu já vou pensando aqui, já vou somando, reunindo as ideias a fim de me superar, certo? Eu não me, eu sou uma pessoa assim que eu sou muito rigoroso comigo mesmo. Eu não me permito errar. Muito embora eu erre mais do que eu acerte. Mas eu estou nesse processo de constante busca, gente. Então procure se superar a cada capítulo, né? Para que o seu livro se torne uma roda gigante, uma montanha russa, mas que seja de cima para baixo. Bom, de cima para baixo ou de baixo para cima, quem está na montanha russa ou na roda gigante se diverte do mesmo jeito. Mas na literatura não é bem assim. Já imaginou você escrever o primeiro capítulo ser o melhor de todos? Aí vai decaindo, caindo a qualidade da narrativa. Aí o último capítulo é o pior de todos. E aí, como é que fica? Aí o leitor não quer mais saber do teu livro, entendeu? Então, pelo menos esta é a minha proposta de construção textual. Para cada capítulo eu estabeleço metas e uma delas é melhorar, certo? Quando eu comecei a escrever a saga O Nome do Mal, eu estabeleci três regras de ouro para mim. Em cada capítulo deveria ter um pouco de dinâmica, que é a questão da colisão entre corpos, corpo a corpo, combate. Teria que ter um pouco do mistério e um pouquinho daquele suspense, certo? Já que o gênero é dark fantasy, né? Eu não estou dizendo com isso, gente, muito cuidado, gente. Por isso que eu tenho cuidado com aquilo que eu falo.
isso não é a regra de ouro para todos, entendeu? Cada um deve estabelecer a sua fórmula de narrativa para cada capítulo, certo? Então, gente, esse foi o conteúdo que eu quis compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu saio aqui. Obrigado pela sua atenção, ó, tá vendo? Sorriso lindo. Gente, deixa eu sair aqui da tela e voltar aqui para a tela inicial. Só um minutinho, peraí, vou falar já já. Perdão, é porque às vezes eu mexo em coisa que não é para mexer. Mas enfim, deixa eu deixar as minhas conclusões finais para vocês. Espera aí. O que eu quero dizer para vocês, infelizmente não vai dar para eu ativar a minha câmera de volta. Deixa eu só deixar aqui as minhas conclusões finais. O que eu quero dizer para vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa. Essa foi a primeira, não vou dizer aula não, mas foi o primeiro vídeo tutorial, né, do nosso canal do YouTube. Eu decidi abrir um novo canal porque infelizmente barraram o meu antigo canal. Fica aqui o meu protesto. Mas enfim, não vai adiantar eu reclamar de nada. Eu só estou expressando a minha indignação, porque eu acredito que eu não fiz nada que contrariasse o algoritmo do YouTube. Esse foi o conteúdo de hoje. Assim que eu tiver tempo, eu vou produzir o segundo vídeo. Certo? Eu espero que este conteúdo tenha sido gratificante, muito útil para vocês. Certo? Peço desculpas se eu deixei a desejar. Peço desculpas mais uma vez aqui pelos inconvenientes, certo? Como eu falei para vocês, eu particularmente eu acho até bom porque fica mais natural, né? Porque eu não tenho esse negócio de postura, de isso, de aquilo, não. Eu só quero ser natural o máximo possível com vocês, certo? Então, quem estiver interessado em conversar comigo, falar sobre escrita, eu estarei à disposição, certo? O meu e-mail, se você puder, anote aí o meu e-mail, é Rodrigues, tudo minúsculo, Rodrigues Ubiratã, com N, 788 @gmail.com. Rodrigues Ubiratã, 788 @gmail.com. Beleza? E o número do meu WhatsApp é 999. O DDD é 89, viu, gente? É 999-820768. Repetindo, 999-820768. Então, se você quiser falar sobre escrita criativa, pedir algumas dicas, se eu puder ajudar, né? Porque o meu conhecimento é muito limitado, o pouco que eu sei eu quero compartilhar aqui no YouTube sempre que puder. E sempre me proponho a criar novos conteúdos no intuito de melhorar a experiência de vocês, certo? E eu poderia falar sobre as minhas redes sociais, sobre os meus conteúdos, mas eu acho que eu vou deixar isso para os próximos vídeos, viu, gente? Porque senão vai ficar muito extenso, beleza? Então eu queria agradecer a você especialmente, muito obrigado desde já. Não sei qual é a tua religião, mas queria dizer que Deus te abençoe, viu? E se vocês puderem me mandar dicas e slides também, me mandem que aí eu vou fazendo os videotutoriais e eu vou falando um pouco sobre cada passo, certo? Geralmente eu faço essas aulas através dos slides, eu divido em 10 passos, certo, gente? E por aí vai. Então, muito obrigado desde já. Saudações. Bom dia para você que está assistindo de dia. Boa tarde para você que assistiu esse vídeo de tarde. Boa noite para você que assistiu esse vídeo de noite. Então, beleza. Valeu, galera. E muito obrigado, viu?